Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós oramos nesse momento, nós pedimos e vamos continuar estudando, Senhor, sobre o Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, Pai, nos oriente nesse assunto tão importante e também que o nosso coração venha a não somente compreender, mas receber, Senhor, com fé, obediência e humildade a sua palavra, sejamos grandemente edificados. Nos perdoe qualquer pecado na nossa alma neste momento pelo sangue de Jesus e nos abençoe com seu Espírito Santo, Espírito da verdade, sendo nosso mestre, em nome de Jesus nesse momento. Que assim seja, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Comecei com esse texto, irmãos, porque ele é um texto muito importante, um dos textos, né? Nós vamos ler aqui vários versículos, se Deus quiser, sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Esse é o 5º capítulo do livro de Joel Owen sobre o Espírito Santo. Esse livro é uma compilação, né? Então, nós já vimos aqui sobre a necessidade de nós estudarmos sobre o Espírito Santo. Nós já vimos sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa da Trindade, e é Deus. E já vimos aqui, irmãos, as suas obras, como tudo depende dele, tudo na salvação depende da sua obra, da sua operação. E nas últimas semanas eu li com vocês o capítulo 4, que fala sobre a obra dele preparando a revelação, a vinda do Senhor Jesus Cristo por todo o Antigo Testamento, né? E o que nós vamos estudar agora, e ainda falando dessa obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos que ele profetizou, que ele deu revelações e que ele fez com que a Escritura Sagrada ela fosse realmente registrada, né? A palavra dele fosse realmente registrada no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, portanto, ele é um tesouro maravilhoso de fato aqui, irmão, nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos começar a falar sobre a obra do Espírito Santo na nova criação. E é um detalhe, né? Quando Deus criou o mundo, estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem um versículo aqui, eu li com você, Joel, mas eu acho bom nós lermos também, só para nós fazermos aqui uma comparação, fazer um paralelo, na verdade, entre a antiga criação também e a nova criação. Vamos ver aqui os primeiros versículos da Bíblia, né? É bem interessante nós lermos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse primeiro versículo da Bíblia diz, olha, Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E diz no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, diz em seguida, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós tivemos a oportunidade aqui, nessa série sobre o Espírito Santo, que nós estamos fazendo a leitura do livro, ver que o Espírito Santo ele esteve presente na criação. Mas agora, então, está aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nada do que foi feito sem a presença, sem a obra do Espírito Santo. Mas agora nós vamos ver, vocês percebem aí que o título desse capítulo é A Obra do Espírito Santo na Nova Criação. E aqui nós devemos então entender que a primeira criação, ela foi obra de Deus, mas o homem caiu e ela foi manchada. Então a Bíblia se divide o quê? Gênesis 1 e 2 fala que Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, criou um mundo muito bom, mas aí entrou o pecado no capítulo 3, e a partir daí a criação foi manchada pelo pecado do homem. E o que nós temos, irmãos,
Na verdade, a história da Bíblia, a gente pode resumir assim: criação, queda, redenção, né? Então, essas são as três partes da história que a Bíblia nos mostra. E essa redenção, ela faz exatamente parte dessa obra, irmãos, do Espírito Santo. Melhor dizendo, o Espírito Santo faz parte dessa obra da redenção, como aquele, então, que está aqui, como coloca Joey nesse capítulo, a obra do Espírito Santo na nova criação. Aquele que vai renovar, que vai restaurar todas as coisas. A Bíblia, como é que a Bíblia encerra? A Bíblia encerra com um novo céu, uma nova terra, uma humanidade sem pecado, Deus habitando com seu povo. Então nós podemos ver assim, a antiga criação, ela foi maculada pelo pecado, mas aí vem uma nova criação. E dentro dessa nova criação, assim como o Espírito Santo participou da antiga criação, ele participa da nova também. E aí nós vamos estudar um pouco aqui nesse capítulo. Ele não é um capítulo grande, né? Deu só numa folha aqui, mas é muito rico, interessante, e com a graça de Deus vamos falando então dessas coisas aqui. Eu comecei com esse texto de Joel, que nós vamos ler daqui a pouco novamente, mas vamos então agora passar para a leitura do capítulo. Então vocês acompanhem, irmãos, leiam comigo e vamos aí meditando. Diz assim: o grande privilégio profetizado quanto à era do Evangelho, que faria a igreja do Novo Testamento mais gloriosa do que a igreja do Antigo Testamento, foi o maravilhoso derramar da promessa do Espírito Santo sobre todos os crentes. É o vinho melhor que foi deixado por último. Aqui então nós devemos enfatizar que quando nós lemos o Antigo Testamento e nós comparamos com o Novo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, que, por exemplo, se eu fizer uma pergunta assim para vocês gostariam de ser um crente do Antigo Testamento ou um crente do Novo Testamento? Né? Então, não precisa vocês responderem para mim agora, mas eu desconfio que todo mundo aqui vai dizer o quê? Vai dizer: não, pastor, estou muito satisfeito em ser o crente do Novo Testamento. Por quê, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que há muito mais vantagem do nosso lado aqui do que do lado deles lá. Né? Então, o que faz a coisa realmente muito gloriosa? A maior glória de todas é que eles estavam esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós já temos Jesus já veio. Nós podemos dizer assim: Jesus já morreu, Jesus já foi sepultado, Jesus ressuscitou. Nós podemos ler sobre Jesus Cristo, a obra de Cristo, nos 4 evangelhos. Né? Nós podemos ler sobre Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo espalhar da igreja. Nós podemos falar de um culto, irmãos, que não tem mais toda aquela cerimônia de sacrifício de animais. É um culto muito mais glorioso, porque exatamente não tem aquela questão material, mas é pela fé. Né? Não necessitamos mais de derramar sangue, fazer todas aquelas coisas, porque nós estamos num momento em que a obra está consumada, em que nós podemos nos aproximar de Deus com muito mais conhecimento do que eles podiam. Então, tudo isso faz com que nós realmente, eu imagino que os irmãos, entendendo isso, vão concordar comigo, que nós estamos numa situação muito melhor do que eles estavam lá naquela época. Né? Agora, o que João está colocando aqui é que o Espírito Santo, e é esse o motivo das coisas serem de forma assim prática, né? E esse conhecimento ser algo muito maior para nós, é que o Espírito Santo ele foi derramado, como ele diz aqui, de uma maneira, vou ler aqui todo esse trecho, o grande privilégio profetizado quanto à era do Evangelho, que faria a igreja do Novo Testamento mais gloriosa do que a do Antigo Testamento, foi o maravilhoso derramar da promessa do Espírito sobre todos os crentes. É o vinho melhor que foi deixado no último por último. Então nós podemos dizer que esse derramar do Espírito Santo, ele é uma realidade que não era naquela época, porque o Espírito Santo ele já operava, não teve nenhum crente sem o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas a obra dele hoje é muito mais gloriosa. Existe um derramar do Espírito Santo que não havia naquele tempo. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora, irmãos. Mas eu queria ler novamente
Joel, capítulo 2, versículo 28, vamos ler o 27 também, que ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Veja, essa é uma promessa de um derramar do espírito muito mais glorioso, muito maior do que até aqui tinha acontecido, na verdade, por todo o Antigo Testamento. E vocês lembram quem é que cita esse versículo aqui no Novo Testamento? O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Então, aquele dia foi o dia do cumprimento dessa promessa. E, a partir daí, se inaugura uma nova era dessa grande obra do Espírito Santo que faz, irmãos, toda a diferença. Agora, outros versículos da Bíblia mostram também essa nova era que nós estamos vivendo agora. E eu vou ler com vocês aqui também. Vamos olhar Isaías, capítulo 35, versículo 7, irmãos. Isaías, capítulo 35, versículo 7. Diz assim: e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Agora, mesmo Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3, diz assim. Nós pegamos o contexto, bora ler desde o primeiro versículo, 44, verso 1, que diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Você vê que lá ele tinha dito, né? Que aqui no capítulo 35, versículo 7, terra seca se tornará em lagos, terra sedenta em manancial de águas. E agora ele explica a que ele se refere quando ele usa essa figura de muitas águas onde a terra está seca. Ele não está falando aqui de chuva, não está falando de água física, né? de água literalmente, mas ele está falando o quê? Ali diz aqui, olha, no versículo 3, derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está falando aqui de Jacó, está falando aqui do povo da aliança. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que nós já lemos, olha, Joel e Isaías, que a Bíblia está prometendo aqui um tempo glorioso, um tempo em que o Espírito Santo seria derramado de forma como nunca foi, de forma com uma grande e poderosa enchente. Vamos ler outro texto aqui, Ezequiel, capítulo, 2 versículos agora de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. E lhes darei. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Tá? Diz assim: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para andarem nos meus estatutos e guardarem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Daqui a pouco eu vou voltar a isso aqui, mas bora ler logo o outro do próprio Ezequiel, que está no capítulo 36 agora, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que diz assim, 26 e 27, bora ler. Não pode deixar de ler o 26 aqui, que é muito importante. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo,
e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, não tinha essa promessa na antiga aliança. Tá? Então vamos começar a entender como o nosso tempo ele é muito mais glorioso do que o tempo do Antigo Testamento. Não havia essa promessa de um derramar do Espírito Santo dessa forma na aliança que Deus fez, por exemplo, com Moisés no Sinai, com o povo de Israel lá no Sinai, através de Moisés. Não tinha. Tinha promessas de uma terra, tinha a promessa de eles serem uma nação, tinha a promessa de eles conseguirem conquistar, invadir as terras e conquistar aquelas nações, mas não tinha essa promessa aqui. A antiga aliança ela era muito mais materialista, ela era muito mais assim voltada para a terra, para as posses materiais, para a questão da formação de uma nação, como por exemplo o Brasil é uma nação, assim seria aquela nação, uma nação escolhida, uma nação especial, mas ainda assim muito ligada à questão da terra. Mas vocês sabem, por exemplo, o que aconteceu com Israel quando eles estavam caminhando para a terra prometida. Ninguém chegou lá, irmão. Ninguém chegou lá. Só chegou quem? Josué e Caleb, daquela geração que saiu, né? Então, todos os outros, eles não creram, eles duvidaram da promessa de Deus. Por quê, irmãos? Porque eles foram rebeldes, porque eles foram desobedientes, porque não tinha na antiga aliança uma promessa como essa aqui, que é uma promessa do Espírito Santo para todos. Como Joel disse, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, né? E o que o meu Espírito vai fazer? O meu Espírito vai dar para vocês um novo coração, não é? Aqui no 11:19, ele diz: e lhes darei um só coração, um espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso é uma linguagem bíblica para falar do coração duro, porque o coração não é esse coração aqui que está batendo, né? Que a Bíblia fala, o coração é o centro da nossa alma. É uma maneira de Deus falar da sede do nosso ser. Então, na sede do ser, do coração, no coração daquelas pessoas, não estava Deus verdadeiramente. Não havia uma promessa de uma mudança de coração para todas aquelas pessoas. Havia promessa de terra, mas não uma promessa de mudança de coração. Na nova aliança, não. Na nova aliança, todos os que participam dela, eles terão um novo coração, e o coração de pedra vai ser retirado. Deus vai colocar um coração de carne, um novo nascimento, a regeneração. Deus lhes dá esse coração, olhando agora para Ezequiel 36, um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne, olha de novo, um coração de pedra, vos darei um coração de carne, coração quebrantado, maleável, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A santidade de vida, a obediência ao Senhor, diferente daquele povo que andou em desobediência e morreram no deserto. Não vai ter ninguém que deixará de chegar na Nova Jerusalém, na terra prometida, né? Aquelas pessoas, nem todas chegaram, mas não, Jesus diz, não perdi nenhum dos que me deste. Então todos chegarão lá, que são realmente objeto dessa obra do Espírito Santo, que fazem parte da antiga aliança. Então nós estamos vendo aqui que isso era uma promessa, eu quero enfatizar isso também, uma promessa para o futuro. Vocês percebem a linguagem de Deus aqui? Eu farei, derramarei. Quer dizer, os profetas falavam disso aqui e eles sabiam que isso não estava acontecendo ainda no seu tempo. Deus estava lhes dizendo que ele faria isso no futuro, que Jacó não estava perdido, que Israel não era um fracasso, porque há um Israel de Deus.
há uma igreja dele, há um corpo realmente dele, que ele vem e que ele salva, e ele faz isso pelo Espírito Santo. O que a Bíblia mostra aqui, portanto, irmãos? Que é obra do Espírito Santo. Que isso não é a capacidade humana. Nenhum homem pode dizer assim, olha, eu vou pela minha própria força seguir a Deus. Ele não consegue. E ele não quer. Ele quer a desobediência, ele quer o pecado. Quando uma pessoa crê, se arrepende e persevera, realmente é a obra do Espírito Santo. Vamos ler agora aqui, continuar lendo, o segundo parágrafo. Acompanhe comigo agora no texto que eu dei para vocês. Diz assim: o ministério do Evangelho, pelo qual somos novamente nascidos, é chamado de ministério do Espírito. Veja que Owen coloca aqui na linguagem, somos novamente nascidos, né? Então, essa obra de transformação, como é que é chamado esse ministério do Evangelho, pelo qual somos novamente nascidos? É chamado o ministério do Espírito Santo. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Observemos, para vocês observarem, irmãos, que ele cita alguns textos do Antigo Testamento que mostram de uma obra gloriosa do Espírito Santo no futuro. E no Novo Testamento nós temos aqui a confirmação de que essa obra se cumpriu nos tempos do Novo Testamento. Então, no capítulo 3, no versículo 8 de 2 Coríntios, nós temos assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aqui Paulo está fazendo uma comparação entre o tempo antigo e o tempo atual, porque, observe o que diz aqui a partir do versículo 4. Vamos ler para nós pegarmos o texto completo. Diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros, olha só, de um novo testamento, e não da letra. Ele está fazendo uma comparação entre o antigo e o novo, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, está falando aqui do antigo, né, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, lembra desse texto? Que a glória de Deus apareceu na face de Moisés. Então a gente está comparando aqui, se aquele ministério antigo, que não pode se comparar com o atual, não tinha a glória do atual, mas se ele já veio em glória por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, aí olha a pergunta que ele faz no versículo 8, que é uma pergunta retórica, né, que já traz a resposta em si, quando ele diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, mais glorioso é o ministério do Espírito Santo, em comparação com o antigo ministério. Então, esse ministério do Evangelho, da Nova Aliança, é chamado de ministério do Espírito. E ele deixa bem claro aqui que é um ministério muito mais glorioso do que do tempo de Moisés, apesar de que tinha sua glória no tempo de Moisés, né? Então vamos lá, meus irmãos. Irmãos, eu vou até dizer para vocês, eu acho que eu não tenho falado muito isso nas terças-feiras, mas se vocês quiserem perguntar também, tá? Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Ele continua dizendo assim, né? Então eu li aqui 2 Coríntios 3,8, que ele disse que esse ministério do Evangelho é chamado de ministério do Espírito Santo. Aí ele continua: no Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo é para todos os crentes e não apenas alguns poucos especiais, né? Aí, aquilo que eu falei para vocês, que era uma promessa para todos, sem exceção, essa obra gloriosa. Vamos ler aqui os textos, irmãos. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8:9. Portanto, aliás, 8:9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que ele diz agora. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todos os que são de Cristo, todos os que estão na nova aliança, eles têm o Espírito Santo. Isso é sem exceção. Né? Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele não é de Cristo. Então, o Espírito Santo ele está presente em todos os que o Senhor chama para Cristo Jesus. Vamos ver aqui outro texto, João, capítulo 14. Esse texto aqui é bem conhecido nosso, que nós já temos lido bastante nas exposições de João. João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Convosco, Ele estará convosco para sempre. Ele vai rogar ao Pai. Isso não tem exceção, é para todos os crentes. Vamos ver também aqui Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 20, mas acho que aqui teve um pequeno erro, eu creio que deve incluir também o 19. Então vamos ler o 19 e o 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Como é que nós somos batizados? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe aqui, irmãos, junto com a própria fórmula batismal, uma certeza de que as três pessoas da Trindade estão presentes ali, em concordância com o nosso batismo. E essa bendita pessoa que nós estamos estudando, o Espírito Santo, também. Então, mostrando que sobre todos ali, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo nas águas é um símbolo também da nova vida em Cristo, que é obra de quem? Do Espírito Santo. Inclusive, no versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que ele não vai estar conosco sem o Espírito Santo? Como é que ele, ou colocando de maneira perguntando, né? Como ele estará conosco? Através do Espírito Santo. E outro detalhe, ensinando a guardar todas as coisas. Como é que nós vamos guardar? Como é que a igreja vai ensinar para os novos discípulos? E como é que os discípulos conseguirão guardar, obedecer o que Jesus tem ensinado? É pela promessa do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo vai habitar neles, lhes dar um novo coração e fazer com que eles sejam obedientes ao juízo e estatutos do Senhor. Então, aqui está. Voltando para o livro, vamos continuar. Ainda tem ali 10 minutinhos, a gente vai continuar aí. Que diz assim: somos ensinados a orar para que nos dê o seu Espírito Santo, para que, com o seu auxílio, possamos viver para Deus na santa obediência que Ele requer. Então, são duas aqui, vamos dizer, petições. Irmãos, se é uma coisa que a pessoa pode pedir, assim, na certeza que a vontade de Deus é sobre o Espírito Santo. Né? Porque aqui o que o John está colocando assim somos ensinados a orar. Isso está na Bíblia, nós somos exortados, ensinados a orar, para que Deus nos dê o seu Espírito Santo, para que com o seu auxílio possamos viver para Deus na santa obediência que Ele requer. Aqui eu penso que tem duas aplicações. Primeiro, para aquelas pessoas, por exemplo, que têm dúvida da própria salvação, ou elas elas querem
a realmente se arrepender, né? E crer no Senhor Jesus, mas elas estão em dúvida se isso já aconteceu com elas. Bata na porta. Vamos ler os textos aqui que eu vou mostrar para vocês isso aqui. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos ler primeiro Mateus, tá, irmão? Mateus 7, 11. Bora lá. Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Bora ler desde o versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Aí ele diz, né, no verso 11, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E Senhor Jesus Cristo, ele diz isso aqui, irmãos, e depois ele fala mais em seguida um pouquinho, note só, vamos continuar lendo o 11 em diante. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto aqui. Ele diz, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aí olha só o que ele diz agora. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você percebe que quando Jesus diz peçam, busquem, clamem, busquem isso e o Pai dará para vocês, porque se vocês que são pecadores, quando um filho de vocês pede, por exemplo, o quê? Um pão, você dá uma pedra para o seu filho? Nunca. Se o seu filho ele pede um peixe, pai, eu quero aquele peixe ali, estou com vontade de comer um peixe hoje, pai. Aí o pai vai lá, pega uma cobra e dá para ele? Nunca. Pede pão, o pai dá pão. Pede o peixe, o pai dá peixe. E Jesus está dizendo, se vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, irmãos, só que no contexto que ele fala isso, está, mais adiante um pouquinho, as duas portas, que é aquela ilustração que nós conhecemos tão bem. Tem a porta larga e tem a porta estreita. Tem um caminho largo e o caminho estreito. E ele diz assim, são muitos os que estão no caminho largo que conduz à perdição. Muitos entram por essa porta larga que conduz para esse caminho largo que leva à perdição. Muitos estão satisfeitos com a sua vida. Na verdade, a humanidade já está nesse caminho largo. Você lembra que Paulo diz? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A humanidade inteira ela está nesse caminho largo e caminhando, indo adiante, muito satisfeito com a sua vida. A humanidade inteira, meus irmãos, não pede para Deus que Deus mude a sua vida, que Deus lhe revele a verdade, que Deus lhe oriente realmente naquilo que ela mais precisa. As pessoas estão prontas para pedir para Deus a cura de uma enfermidade, a cura de um problema físico, a solução de um problema familiar,
a libertação até de um vício, de um filho, mas as pessoas não estão empenhadas em relação à sua própria alma. Você já notou isso? Umas pessoas elas não param para pensar na sua própria alma, que se elas já estão em paz com Deus, elas não buscam o que Jesus diz para buscar. Lá no início do sermão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas, meus irmãos, quem encontra a porta estreita, quem é a porta estreita? Jesus. Quem bate, aliás, quem encontra a porta estreita é o mesmo que pede. Esse que encontra a porta estreita, do versículo 14, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida e poucos há quem a encontra. Por que eles não encontram? Porque não estão interessados em buscar, eles não estão interessados em pedir, eles não estão interessados em bater na porta, eles não estão interessados em buscar Deus sobre isso, eles não pensam na sua alma. Mas sabe, um dos primeiros sinais de que uma pessoa é convertida é quando ela começa a buscar a Deus. Um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está fazendo uma obra na vida da pessoa é quando ela percebe que a maior necessidade dela não é física, mas espiritual. Quando ela percebe que ela precisa buscar Deus, ela começa a orar. Verdadeiramente orar. Porque antes, pode ser até que ela tenha pedido muitas coisas, mas ela não pediu o que ela tem que pedir, o principal que ela tem que pedir. E aí, irmãos, Lucas nos explica o que ela realmente deve pedir, porque nós vamos fazendo paralelo, né, entre os evangelhos. E aqui vocês têm, então, a porta estreita. Mas um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. A porta é estreita. E você está andando. E tem os falsos profetas te enganando. Versículo 15 diz: acautelai dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São homens que afastam as pessoas da porta estreita, dizendo para elas que o caminho largo é bom. Então, em muito sentido, não é fácil achar a porta estreita, entende, irmãos? Porque as pessoas já estão no caminho largo e as pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas a se afastarem da porta estreita. Só vai achar a porta estreita quem estiver desperto para buscar a verdade. Não é? Então veja o que o Senhor Jesus Cristo diz agora em Lucas. E aqui eu vou ler e vou parar aqui. Aí semana que vem vocês podem... sempre peço para vocês me ajudarem, né, para me lembrar. Que aí nós vamos continuar dessa busca do Espírito Santo, falando já do outro ponto aqui. Mas vamos ficar por aqui hoje. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Olha o que o texto paralelo nos diz sobre esta obra, sobre esse pedido, esse bater na porta. Afinal de contas, pediu o quê? Bater na porta da oração, pedir, clamar, sobre o quê? Jesus diz aqui agora, vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Ele diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, o que busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Aí ele vai falar as mesmas palavras, né? Ele diz assim: e qual o pai de entre vós que, se o filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir, dá mais um exemplo, um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O que, irmãos? Qual é a boa dádiva? O Espírito Santo. Percebe aqui? Àqueles que lhe pedirem. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o que Jesus fala lá em Mateus sobre bater a porta, sobre pedir a Deus, não é qualquer bênção, mas é o Espírito Santo.
O que o Espírito Santo faz, irmão, no nosso coração? Segundo o Antigo Testamento, ele tira o coração de pedra e põe o coração de carne. É isso que a pessoa tem que pedir. Uma das grandes evidências da conversão é quando a pessoa pede assim: Senhor Deus, muda o meu coração, muda a minha vida. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais, Senhor, viver nessa vida. Me transforma, me conceda o seu Espírito Santo. Quando a pessoa pede isso, é sinal até que Deus já até lhe deu o Espírito Santo, mas ela está ali desperta, pedindo o que ela precisa pedir. E aí o Senhor Jesus diz: Pai Celestial dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, eu queria então parar por aqui hoje. Semana que vem nós vamos ver sobre também, eu estou falando aqui da pessoa que está iniciando, né, a sua caminhada com Cristo. Aí semana que vem nós vamos ler o texto sobre aqueles que já estão caminhando com Cristo e que devem continuar a pedir o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo já não esteja nelas, mas que o Espírito Santo faça a sua obra nelas. Nós vamos continuar daí semana que vem, tá bom? Mas eu queria fazer uma última aplicação. Eu sei que vocês têm pessoas da família de vocês, amigos de vocês, que são tão duras, né? Não percam a esperança, porque não depende deles, depende do Espírito Santo. Então, orem, porque tem uma aplicação aqui também que eu posso, de forma totalmente legítima, né, baseado nesse texto, pedir: Senhor Deus, tem misericórdia desta pessoa. Me conceda, Senhor, um novo coração. Já que é o Senhor que muda, já que é o Senhor que transforma, já que é o Senhor que concede o seu Espírito. Inclusive, o Senhor diz aqui que eu posso pedir essa dádiva para mim, né? Mas aqui também posso aplicar isso, irmãos, em que podemos pedir para os outros, podemos suplicar ao Senhor que tenha misericórdia daqueles nossos próximos e os transforme, né? E vamos fazer isso. Vamos pedir e orar para que o Espírito Santo transforme também a vida deles. Porque não desanimemos, irmãos, porque não depende deles nem de nós, mas depende do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e nós vamos fazer aqui um período de oração, tá? Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos aqui, nesta oportunidade, Senhor, maravilhosa, de uma reunião de terça-feira, estudarmos sobre esses assuntos gloriosos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Nós queremos agradecer porque o Senhor mudou o nosso coração, porque o Senhor está realizando uma grande e poderosa obra de nova criação. O Senhor vai restaurar todas as coisas, começando a restaurar a nossa própria alma, nosso próprio coração. Obrigado, Senhor, pela obra do Espírito em nós. E se acredita aqui que todos nós somos já cristãos, mas se houver entre nós essa necessidade ainda de uma mudança, aqui entre nós, que o Senhor transforme o coração. E também daqueles que vierem ouvir depois, Senhor, esta gravação. E nós oramos para que os nossos amados, tanto desejamos que eles sigam conosco, o Senhor tenha misericórdia deles, e o Senhor transforme a vida deles pelo seu Espírito Santo, Senhor. Que o seu nome seja louvado, seja glorificado cada dia mais na nossa vida, por obra do Espírito Santo, na vida deles também. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.